Partimos agora por uma intervenção um bocadinho diferente, como eu tive a oportunidade de anunciar e por indisponibilidade do arquiteto Manuel Duarte Pinheiro, que é investigador associado no Instituto Superior Técnico e está ligado à Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Nós vamos agora assistir a um registro vídeo e depois posso anunciar que teremos, depois vamos ter a oportunidade de nos questionar um pouco sobre todas estas intervenções e haverá oportunidade para o público intervir. Bom dia. É com maior gosto que, de alguma maneira, estou aqui a vos falar, nomeadamente na segunda conferência Passival. Se eu tive a oportunidade de estar na primeira, por motivos profissionais, infelizmente, hoje não posso estar convosco. De qualquer das maneiras, o que ficou combinado com a organização, a quem eu agradeço o amável convite e que tem tido, do meu ponto de vista, um trabalho meritório em termos destas abordagens, nomeadamente o engenheiro João Marcelino e o arquiteto João Gavião, em relação ao convite que me fizeram. Basicamente, o que me pediram foi se poderia, de alguma maneira, refletir em relação àquilo que seria a Passival, as comunidades sustentáveis e a perspectiva do sistema Lidera. O que é que eu gostaria de vos salientar num curto espaço de tempo? Bom, em primeiro lugar, hoje em dia, cada vez mais temos a dimensão e a perspectiva da sustentabilidade das comunidades. Elas têm múltiplas interpretações, desde eventualmente pensar numa rede de pessoas e de atividades que se interligam, até uma zona, um bairro ou outras dimensões. E por isso, o que eu gostaria de salientar é que há múltiplas dimensões em relação a essa componente. Tem havido um esforço significativamente do ponto de vista das aplicações, nomeadamente não só a nível internacional como também a nível nacional, e por isso serão, de alguma maneira, múltiplos caminhos que se pretende atingir. No fundo, muitos dos conceitos o que têm em comum é que é assente em criar uma zona que tenha, de alguma maneira, saúde ambiental, económica, haja equidade social, haja uma participação alargada dos cidadãos, das empresas, das várias atividades e que, de alguma maneira, isso se traduz em organização, em planeamento e do ponto de vista também das dimensões. Se calhar a questão que, de alguma maneira, se estão a colocar é como é que se coloca esta questão das comunidades sustentáveis em relação à Passival-se e, em particular, aquilo que é uma construção. Talvez este conceito, nomeadamente em que o desenvolvimento sustentável que nós desejamos será atingido sobre comunidades sustentáveis, nomeadamente através de serviços e de habitats, para os quais precisaríamos de ter ambientes construídos, e nomeadamente muitas vezes aquilo que é comunidades sustentáveis se confunde com aquilo que são os ecobairros, e de alguma maneira a construção sustentável, ou seja, os edifícios, as infraestruturas, são bases absolutamente essenciais para essa aplicação. E por isso é nesse contexto, esta abordagem, que de alguma maneira, digamos, me parece que o modelo de um edifício, de uma solução, eventualmente é importante. E é importante do ponto de vista, digamos, daquilo que é a sustentabilidade e daquilo que é o Lidera. Talvez valha a pena explicar o que é que o Lidera é. O Lidera, basicamente, é um instrumento com duas grandes vertentes. A primeira é um sistema voluntário para orientação à procura de sustentabilidade, ou seja, é a sua origem, nomeadamente para apoiar o desenvolvimento de projetos, de planos e de procura de soluções que tivessem melhoria, atendendo numa primeira fase muito vocacionado para aquilo que nós chamamos mais ecológico e cada vez mais nos últimos anos, nomeadamente ligando a dimensão económica e social, ou seja, a sustentabilidade, e a partir de determinada altura, com a criação de guias e marca registada, permite-nos de alguma maneira fazer a certificação. E por isso tem vindo a haver uma evolução, desde 2000 a nível da investigação, que tem vindo a decorrer, quer no Instituto Superior Técnico, quer no conjunto de parceiros, em que a primeira versão foi apresentada em 2005, a segunda versão em 2010 e, curiosamente, por exemplo, em 2012, fizemos uma primeira versão que está agora em teste e em aplicação, nomeadamente para a aplicação a zonas e bairros e também a comunidades sustentáveis. Como é que é a interpretação base do Lidera? Bom, é a criação e a reabilitação de ambientes construídos saudáveis e eficientes, baseados nos princípios ecológicos e caminhando para aquilo que é a componente socioeconómica. Significa que tem que ter uma boa integração local, assentam estruturalmente nos recursos, onde a energia é absolutamente essencial, mas também a água, os materiais, a produção alimentar, reduzir as suas cargas, contribuir para o conforto, para as vivências socioeconómicas e para o uso sustentável. E quando nós perspectivamos, de alguma maneira, não só os serviços, mas as comunidades, começamos a falar, desse ponto de vista, em organização de inter-relações e, em alguns casos, até de satisfação e de felicidade. E é essa a dimensão que está, de alguma maneira, digamos, presente.
A norma, e provavelmente já tem vindo a ser aplicada a diferentes níveis, e tem uma escala entre que se compara qual é o nível atual da prática, qual o nível desejável de chegar, nomeadamente aquilo que admitimos ser um fator 10 ou outros. Traduzindo, nomeadamente na envolvente, no edificado, nos sistemas no uso, e num conjunto de classes, a partir da qual, nomeadamente a classe C, que é de melhoria de 25%, permite a certificação até uma melhoria de cerca de 90% ou mais, que é essa abordagem. Essa lógica permite-nos, aplicar não só a materiais e produtos, como a edifícios, como zonas, serviços, eventualmente até pensar nessa abordagem do ponto de vista de comunidades sustentáveis. Ou seja, esta é de alguma maneira a dimensão e esta é a norma que está em fase experimental, nomeadamente, e que liga não só as comunidades, mas o espaço entre onde elas coexistem, nomeadamente aquilo que poderemos chamar os ecobairros. Qual é o papel da construção? A construção, de alguma maneira, potencia ambientes que são sustentáveis, temos aqui várias dimensões, incluindo as moradias da Passive House, e de alguma maneira esse conceito e esse paradigma pode permitir a inter-relação entre as pessoas, entre as comunidades e criar de alguma maneira a perspectiva da comunidade. A Passive House é absolutamente decisiva. Como sabem, o consumo energético, nomeadamente nos edifícios, a nível de energia primária, pode arrondar entre os 30% a nível nacional e chega a atingir valores a nível europeu da ordem dos 40%. E, de alguma maneira, a nossa primeira preocupação é não consumir energia, eventualmente, e atingir o serviço que pretendemos. Ou seja, assegurar que os nossos edifícios, nomeadamente, e este é um paper que foi publicado no Renewable Energy, onde a construção sustentável e o design urbano é absolutamente fundamental, e nomeadamente as potencialidades e as várias estratégias bioclimáticas. As casas passivas, de alguma maneira, são um dos exemplos de conseguir atingir esse mecanismo. Assentam em princípios que já vos foram, com certeza, ao longo desta manhã, e para quem conhece anteriormente, explicados, nomeadamente, quer do isolamento térmico, quer o evitar as pontes térmicas, boa ventilação e recuperação, envolver. E vocês podem dizer, bem, mas atenção, toda a casa é pensada do ponto de vista, digamos, de bons isolamentos. E isso não pode repercutir, nomeadamente nos isolamentos, na relação, nomeadamente, das pessoas que vivem nesses edifícios com a comunidade. E por isso é, de alguma maneira, talvez um ponto que seja absolutamente essencial, e nomeadamente o considerado a ventilação e a abertura ao exterior. Só que estas casas que de alguma maneira foram certificadas, nomeadamente pelo Passive House Institute e por esta norma, também o foram pelo Lidera. Ou seja, e porquê é que foram pelo Lidera? Não só porque tinham um excelente desempenho do ponto de vista da energia, mas que tinham outras dimensões que de alguma iam para lá desta relação de energia-conforto e de outros aspectos que são de alguma maneira relevantes. Elas repercutem-se em várias dimensões, desde, por exemplo, da produção alimentar, da água e das outras componentes. Isso levou a que no Lidera, de alguma maneira, ele permitisse tornar evidente que estes edifícios tinham uma excelente integração no local, preservavam e criavam, de alguma maneira, contribuindo para os ecossistemas, como asseguravam um bom desempenho a nível de energia, a nível da água e, potencialmente, têm grandes potencialidades para trabalhar também na área dos materiais. De alguma maneira, há uma preocupação do ponto de vista, digamos, dos resíduos, uma excelente condição de conforto adaptativo e flexibilidade e controle dos riscos e, eventualmente, uma potencialidade, e atenção que aqui eu falarei com uma potencialidade para a aproximação em relação àquilo que serão as amenidades e já presente em relação à informação para o uso. E por isso as Passive House, e nomeadamente este exemplo destas duas moradias em Ilhavo, e o que se perspectiva em relação a essa componente é um conceito mais alargado que de alguma maneira abre e pode potenciar esta abordagem em relação a esta dimensão. Não só poupa energia, não só assegura o conforto, como começa-se a preocupar com satisfação, e é uma abordagem mais integrada e desafia a abrir à comunidade. Ou seja, de alguma maneira estamos a preparar as casas para o futuro, onde os preços da energia, onde todo um conjunto de emissões é cada vez mais importante. E a minha expectativa e o desafio em relação a esta componente é que isso possa ser um disputador para que, de alguma maneira, o que hoje pensamos ser um círculo vicioso seja um círculo virtuoso. Ou seja, os ocupantes gostariam de ter estes edifícios, os projetistas o façam, e há formação nesse sentido, os promotores os comecem de alguma maneira a referenciar e os investidores o façam. E aqui, o facto de já haver municípios, nomeadamente a quem eu congratulo por esta abordagem, parece-me que é absolutamente importante. E a mensagem é que todas estas dimensões da construção sustentável, em relação às outras dimensões, têm que ir para o mainstream, e de alguma maneira isso teremos que assegurar esta procura de sustentabilidade e de comunidades sustentáveis. E é nesse sentido que eu gostaria de vos transmitir essa mensagem e sobretudo na lógica que nós achamos que devemos ganhar não só em termos ambientais, mas também em termos económicos e sociais, ou seja, onde a comunidade e as pessoas são absolutamente decisivas. No fundo,
Parece-me que a Passivalse pode ser um bom contributo nessa dimensão e, eventualmente, deixo aqui os meus contactos e, se me quiserem, estarei à vossa disposição, com muita pena não estar presente, e faço votos para a continuação, do ponto de vista, digamos, de um congresso que corra bem, uma conferência que corra bem, e, eventualmente, espero que, apesar de não ter estado na segunda, tenha a oportunidade de ser convidado para a terceira. Muito obrigado e até à próxima.